A Guerra dos Sete Anos, um conflito global que se estendeu de 1756 a 1763, teve implicações profundas para o futuro das colônias americanas. Embora a Grã-Bretanha tenha saído vitoriosa, a guerra deixou seus cofres vazios, levando a uma decisão controversa. As colônias, tendo se beneficiado da proteção britânica, agora deveriam arcar com uma parcela maior do fardo financeiro. Essa decisão, recebida com resistência pelos colonos acostumados à autonomia relativa, plantou as sementes da discórdia que eventualmente floresceriam em revolução. A vastidão selvagem da América do Norte havia se tornado um campo de batalha para as potências europeias que lutavam por domínio. As forças britânicas se enfrentaram com os franceses e seus aliados indígenas, engajando-se em campanhas caras que se estendiam por todo o continente. Os colonos, acostumados a administrar seus próprios assuntos com interferência mínima da coroa, se viram arrastados para o conflito, fornecendo mão de obra e recursos. O Tratado de Paris, em 1763, marcou o fim da Guerra dos Sete Anos, garantindo o domínio britânico na América do Norte. A França cedeu seus vastos territórios a leste do rio Mississippi, efetivamente encerrando suas ambições coloniais na região. Embora essa vitória tenha trazido uma sensação de segurança às colônias, ela também inaugurou uma era de controle intensificado por parte de Londres. O governo britânico, sobrecarregado pelas dívidas de guerra, via as colônias como uma fonte rica de receita, preparando o cenário para um choque de ideologias. As sementes da discórdia semeadas durante a Guerra dos Sete Anos criaram raízes no solo fértil do ressentimento colonial. Os colonos, orgulhosos de suas contribuições para o esforço de guerra, se irritaram com a ideia de aumento de impostos sem representação no parlamento. Eles argumentavam que já haviam pago suas dívidas em sangue e dinheiro e que quaisquer outras tentativas de cobrar impostos sem seu consentimento constituíam tirania. Em meados do século XVIII, as 13 colônias britânicas ao longo da costa atlântica da América do Norte haviam se desenvolvido em sociedades distintas e vibrantes. Das agitadas cidades portuárias da Nova Inglaterra às extensas plantações do Sul, uma identidade americana única estava começando a emergir. Impulsionados por um espírito de autossuficiência e uma crença profunda na liberdade individual, os colonos forjaram seus próprios caminhos, moldando seus próprios destinos. As colônias da Nova Inglaterra, com suas fortes raízes puritanas, enfatizavam a educação, a comunidade e um código moral rigoroso. A construção naval, a pesca e o comércio floresciam nos portos movimentados de Boston, Salem e Newport. As colônias do meio, caracterizadas por terras férteis e uma população diversificada, tornaram-se celeiros, fornecendo grãos e outros produtos agrícolas para o restante das colônias e além. A Pensilvânia, fundada por William Penn, com base em princípios de tolerância religiosa, atraiu colonos de toda a Europa, contribuindo para sua reputação como um refúgio para os perseguidos. Mais ao sul, a região da Baía de Chesapeake, dominada pelas colônias da Virgínia e Maryland, desenvolveu uma economia de plantation baseada no cultivo de tabaco, uma cultura de mão de obra intensiva que alimentava a demanda por africanos escravizados. As colônias do sul, com seu clima quente e solo fértil, tornaram-se grandes produtoras de culturas comerciais como arroz e índigo, consolidando ainda mais a instituição da escravidão no tecido da sociedade colonial. Apesar de suas diferenças geográficas e culturais, as 13 colônias estavam unidas por uma língua comum, uma herança inglesa compartilhada e um crescente senso de identidade americana. Eles haviam desenvolvido seus próprios sistemas de governo, embora sob a autoridade da coroa, e se acostumaram a um grau de autonomia na gestão de seus próprios assuntos. A imposição de novos impostos e regulamentações por parte de Londres
por mais bem intencionada que fosse, mexeu com um ponto sensível, desencadeando uma tempestade de protestos que alteraria para sempre o curso da história. O Tratado de Paris, em 1773, marcou o fim da Guerra dos 7 Anos, mas também acendeu um novo conflito, a luta pela independência americana. O Parlamento britânico, sob a liderança do primeiro-ministro George Granville, atolado em dívidas de guerra, promulgou uma série de medidas de arrecadação de receita que visavam diretamente as colônias. Essas leis, destinadas a afirmar maior controle sobre os assuntos coloniais e extrair fundos muito necessários, foram recebidas com resistência ferrenha, empurrando as colônias e a Grã-Bretanha para mais perto da beira do guerra. A Lei do Açúcar de 1764, a primeira dessas medidas controversas, visava regulamentar o comércio colonial e gerar receita impondo impostos sobre o melaço e outros bens importados de colônias não britânicas. Embora a lei tivesse como alvo principal comerciantes e negociantes, ela levantou preocupações entre os colonos sobre a extensão da autoridade do parlamento para tributá-los sem seu consentimento. O grito de "sem tributação, sem representação" ecoou pelas colônias, encapsulando o sentimento crescente de que os colonos não deveriam ser submetidos a leis impostas a eles sem ter voz em sua criação. A Lei do Selo de 1765 inflamou ainda mais as tensões. Esta lei exigia que os colonos comprassem selos para uma ampla gama de materiais impressos, incluindo jornais, documentos legais e até cartas de baralho. A lei, vista como uma tentativa direta de aumentar a receita às custas das colônias, provocou indignação generalizada e resistência organizada. As assembleias coloniais aprovaram resoluções denunciando a lei, enquanto os comerciantes boicotaram os produtos britânicos e cidadãos comuns formaram grupos como os Filhos da Liberdade para protestar contra o que consideravam medidas injustas e tirânicas. As tentativas do governo britânico de impor sua vontade às colônias por meio de tributação sem representação saíram pela culatra espetacularmente. Em vez de gerar receita e reprimir a dissidência, essas leis alimentaram as chamas da rebelião, unindo colonos de todas as esferas da vida em oposição ao que eles percebiam como uma violação de suas liberdades. O palco estava montado para um confronto entre o império mais poderoso do mundo e suas colônias inquietas, um confronto que determinaria o destino de uma nação. À medida que o governo britânico aumentava o controle sobre as colônias, uma força poderosa de resistência emergiu: os Filhos da Liberdade. Esta organização clandestina, composta por artesãos, comerciantes, advogados e outros colonos influentes, desempenhou um papel fundamental na mobilização da opinião pública contra as políticas britânicas e na organização de atos de desafio que aumentariam as tensões e pavimentariam o caminho para a Revolução. Os Filhos da Liberdade, envoltos em segredo e alimentados por uma crença fervorosa na liberdade e no autogoverno, empregaram uma variedade de táticas para angariar apoio para sua causa. Eles organizaram manifestações públicas e protestos, muitas vezes usando atos simbólicos para transmitir sua mensagem de resistência. Eles distribuíram panfletos e folhetos, escritos por propagandistas habilidosos como Samuel Adams, para expor o que eles percebiam como tirania britânica e estimular os colonos à ação. Uma das ferramentas mais eficazes empregadas pelos Filhos da Liberdade foi o boicote. Ao instar os colonos a se recusarem a comprar produtos britânicos, eles visavam exercer pressão econômica sobre comerciantes e fabricantes britânicos, forçando-os a pressionar o parlamento por uma mudança na política. Os boicotes, embora prejudicassem a vida colonial, provaram ser notavelmente eficazes, demonstrando a determinação dos colonos e sua disposição de fazer sacrifícios por seus princípios. Os Filhos da Liberdade
embora muitas vezes agindo nas sombras, desempenharam um papel crucial na configuração do curso dos eventos que levaram à Revolução Americana. Eles deram voz aos sem voz, uma plataforma para a dissidência e um ponto de encontro para aqueles que ansiavam por liberdade do domínio britânico. Seu compromisso inabalável com a liberdade e sua disposição de desafiar o poderio do Império Britânico inspiraram colonos comuns a se posicionarem, desencadeando uma cadeia de eventos que culminaria no nascimento de uma nova nação. Mas o que tornou essa revolução tão especial? Por que ela é considerada um marco na história mundial? Bem, a Revolução Americana não foi apenas uma guerra por independência, foi uma revolução de ideias. Os princípios estabelecidos na Declaração de Independência e, mais tarde, na Constituição dos Estados Unidos, como a igualdade perante a lei, a liberdade individual e o governo representativo, inspiraram movimentos revolucionários em todo o mundo. A França, inspirada pelos ideais americanos, logo teria sua própria revolução. A América Latina também se inspirou na Revolução Americana em suas lutas pela independência. Os Estados Unidos se tornaram um símbolo de liberdade e democracia, mesmo que a realidade nem sempre correspondesse a esse ideal. A guerra também teve consequências inesperadas. Os nativos americanos, que em sua maioria apoiaram os britânicos, viram suas terras cada vez mais ameaçadas pela expansão da nova nação. E a questão da escravidão, não resolvida pela Revolução, continuaria a assombrar o país por décadas. E assim chegamos ao final da nossa jornada pela Guerra das 13 Colônias. Uma história de coragem, determinação e ideais revolucionários que mudaram o mundo. De um grupo de colônias desunidas, surgiu uma nação que se tornaria uma superpotência global. E você, o que acha? Como os eventos da Revolução Americana ainda ecoam no mundo de hoje? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos históricos incríveis como este.